baixo? Pra mim, eu acho que tá muito alto. Vamos assim? Oi. Aleluia. Como é que tira esse negócio aqui? Sei lá. Certo. Amém. Glória a Deus. Santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Letícia, pega o óculos da sua mãe. Rapaz. Pai do Senhor. Vamos entrando. Pega o óculos da sua mãe. Acho que eu deixei meu óculos aí na sala. E aí, Letícia? Vamos, Pai do Senhor, tem 9 pessoas aí. Mas eu não sei quem é as 9 pessoas. Então coloca aí um coraçãozinho, uma árvorezinho, um coração, quem é do Fruto e Vida. Quem não é, coloca um coraçãozinho, um joinha. Se manifesta de alguma forma aí pra gente saber quem é você. Pra no final a gente também agradecer. E é bom colocar nos comentários. Saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Com júbilo de glória ao Senhor. Porque meu Pai é bom, bom, bom. Meu Pai é bom. Meu Pai é bom. Eu não sei o dos outros, mas eu sei que o meu... Nós vamos esperar mais um pouquinho. Mais um minutinho pra gente começar. Esperar o pessoal entrar. Mas só que compartilhem, gente. Compartilhem com seus amigos. Nós vamos falar sobre oração. Parte 2. Oração parte 2. A gente começou falando sobre oração na semana passada. Só que a oração é muito extensa, né? A oração é um assunto que ele é muito extenso. E acho que em uma live não dá pra gente falar tudo, né? Juliana, Ana, Igor, já tá aí. Carlos Alberto, Ingrid. Glória a Deus. Não dá pra gente falar tudo numa... Igor, Carlos Alberto, Ana, Ingrid, Juliana, paz do Senhor. Glória a Deus, vocês já estão aí, para onde glória do Senhor, os demais estão entrando. Vamos orar, pastora? Quero convidar você a fechar seus olhos nesse momento e tirar esse momento de oração, onde vamos estar estudando a palavra de Deus, falando sobre oração, então vamos orar. É verdade. Soberano e eterno Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença agora, Senhor Deus. Nós aqui e os Seus filhos, cada um no seu lar, Senhor Deus, essa noite. Senhor Deus, temos a graça de entrar na Sua presença, porque o Senhor nos deu um dia abençoado, nos livrou de todo mal, Senhor Deus, nos deu um dia com saúde, com paz, nos guardou, Senhor Deus, cuidou das nossas necessidades, e por isso estamos aqui, Senhor Deus, nesse momento, nos reunindo para falar coisas concernentes ao Teu reino. Senhor Deus, estaremos falando sobre oração nesse momento. Por isso eu quero te fazer um pedido esta noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que todo bloqueio na mente dos seus filhos, Pai, possam, em nome de Jesus, sair agora, Pai. A sua palavra vai ser ministrada e as mentes precisam estar abertas para entender as coisas do alto, Senhor. Senhor, visita essa casa. Senhor, eu entrego nas tuas mãos essa casa, cada uma dessas casas, Senhor, cada uma dessas 18 casas aí, Senhor Deus, que hoje conectam, Senhor Deus. Eu falo de casas espirituais. Senhor, se alguma coisa está tentando tormentar os seus filhos essa noite, nós repreendemos pelo poder que há no nome de Jesus. Se nesse lar aí, Senhor Deus, alguma coisa se levantar contra a vida deles, nós já repreendemos em nome de Jesus. Pai, se estiver algo trazendo incômodo na vida dos seus filhos, impedindo eles, Senhor Deus, de participar dessa live, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos esta noite, porque o Teu nome tem poder, Senhor. Senhor, acalma os filhos, Pai, acalma os esposos, acalma as esposas, acalma, Senhor Deus, o lar, Senhor Deus, esses céus dessa casa sejam os céus seus, Pai, os céus celestiais, Pai.
para que a paz reine, Pai, em cada casa, em cada família, Senhor Deus, nessa noite de segunda-feira, e possamos, Senhor Deus, separar esse momento debaixo da Tua graça, Senhor Deus, e falar coisas concernentes ao Seu reino e com entendimento aberto para as coisas que Tu tem a falar, Senhor. Senhor Deus, usa os Teus filhos também, Senhor Deus, colocando versículos, dando sabedoria, o Teu Espírito revela na mente deles, Senhor Deus, de acordo com aquilo que Tu vai revelando a nós, Tu também vai revelando a eles, Pai. Coloca os Teus filhos à disposição, Pai, de declarar aí, Senhor Deus, os versículos, comentar, Senhor Deus, falar, Senhor Deus, trabalhar conosco, Senhor Deus, diante dessa palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a fazer essa live, até para isso dependemos de Ti. Muito obrigado por esse momento que nós iniciamos agora, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Me deu até um sono agora, pastor. Se ele fosse fazer a vigília. Oração, varô. Nossa, que meu olho. Gente, meu olho ficou até colado. Tanto que o meu olho ficou fechado. Vai abrir agora. Ai, ai. Então, na semana passada nós perguntamos. Deixa eu cair água aqui. Na semana passada nós perguntamos qual o tipo de oração que vocês queriam saber. Nós vamos falar sobre a oração e vamos falar sobre a oração de entrega. Porque oração é muita coisa. Mas, como foi 3 pessoas, as únicas que se manifestaram, que colocou pedindo oração de entrega, e nós vamos estar falando sobre oração de entrega. Mas antes disso, nós vamos entender o que peraí, tô me encontrando aqui. Tem oração em línguas também, gente. É muito legal. Muito tremendo. Falar sobre oração em línguas. Eu tinha visto aqui. O que impede a nossa oração? Coloca aí nos comentários, enquanto eu vou achando aqui. O que impede a minha oração de chegar ao céu? Ligando e desligando. O que impede a minha oração? Quais são os inimigos da oração, aliás? Quais são os inimigos da oração? O que impede a oração? Quais são? Coloca aí nos comentários, vê se tem alguém comentando alguma coisa aí sobre a oração. Quais são os inimigos da oração. Aí depois nós vamos falar sobre a oração de entrega, tá? Quais são os inimigos da oração? O que vocês acham qual é o inimigo da oração? Enquanto isso, eu te convido a abrir no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 11, 41 e 42. Vamos lá. Quais são os inimigos da oração? Quais são os inimigos da oração? Fala aí. Minha sogra falou que eu mexo muito no cabelo. Gente, isso aqui é mania mesmo, tá? Tô querendo ficar me gabando, não. Isso é mania mesmo. Desde quando eu tinha cabelo enroladinho, eu ainda ficava cheirando. Só que agora eu não cheiro mais o cabelo. Mas eu fico mexendo no cabelo, tá? Isso aqui é mania, não esquenta a cabeça, não. Vamos lá, inimigos da oração. Mas antes disso, nós vamos ler em João, se puder botar aí nos comentários, Evangelho de João, capítulo 11, 41 e 42. Bom, a versão King James é a versão que eu tô apaixonada. Ainda não tenho essa Bíblia, estou lendo na versão, nova versão internacional, mas em breve eu terei, que alguém aqui que tá do meu lado vai me dar. Ou alguém que tá aí, né? Alguém que tá aí, né? É bom, não quis falar, é né? mais fácil alguém que tá aí. Alguém que tá aqui ou aí vai me dar. Versão King James, ela é muito boa, gente. Eu indico, tá? Ela é parecida com a versão judaica, mas a linguagem dela é muito prática, muito esclarecedora, tá bom? Muito boa, que a gente usa lá no seminário que eu tô fazendo, tá bom? Vamos lá, você que abriu no Evangelho de João 11, 41 e 42. Página 152. Não, minha é diferente.
Vai no seu, vai. Diz assim: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Olha que exemplo de determinação na oração. E a gente ainda não está falando de oração de entrega, tá? A gente está começando a falar sobre os inimigos da oração. Aqui aqui é relatado uma conversa de Jesus com nosso Pai, com Deus. E ele vem dizendo que ele ora dessa maneira porque para aquelas pessoas que ouvem, mas ele já sabe que o Pai ouve e que vai dar aquilo que ele pediu. Por quê, pastora? Porque ele está pedindo dentro da palavra de Deus, ele está pedindo dentro dos conceitos bíblicos. Não tem como Deus não te responder algo se você não estiver orando dentro da palavra, porque ele não pode negar o que está escrito. Se a gente declarar essa palavra, se a gente orar dentro dessa palavra, a resposta ela vai vir. A resposta do Pai ela vai vir. Aqui Jesus está dizendo: Pai, eu já te dou graças. Ou seja, eu já sei que tu está me ouvindo, então eu já estou te agradecendo. Será que nós oramos assim? Será que a gente já ora agradecendo que Deus está nos ouvindo e que a nossa oração ela está pautada na palavra? Ele já diz: Pai, graças te dou porque já me ouviste. Ele já sabe que está ouvindo. Ah, pastora, mas ele era Jesus, ele tinha um contato diferenciado. Ele era Deus e era homem. Só que ele veio como um homem para mostrar que tem como a gente ter relação com Deus sendo homem. Tem como a gente ter comunhão com Deus sendo homem. Aí ele diz aqui: graças eu já te dou porque eu sei que tu me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouviste. Então, não só agora, mas eu sei que o Senhor sempre me ouviu, porque ele foi criado desde o princípio. Mas assim falei, eu só falei dessa forma por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então aqui ele estava orando daquela forma, tendo esse diálogo, essa intimidade com o Pai, para que os outros crescem que Deus o enviou. Você já viu? Você já fez alguma vez assim? Você falou alguma coisa para alguém que uma pessoa sabia, mas você precisava falar porque tinha outra pessoa ouvindo? Isso já aconteceu comigo. Eu sei que só que eu tô em sintonia com essa pessoa e ela sabe que eu tô repetindo por causa da outra pessoa que está do lado. Isso se chama intimidade. Ela já sabe que ela precisa fazer aquilo. Eu tô repetindo não para ela, mas eu tô direcionando para ela, mas eu não tô repetindo para ela. Eu tô repetindo porque essa pessoa que tá do meu lado, ela precisa ouvir. Não tô falando do pastor não, tá? Tô falando, de repente a gente tá no meio de uma multidão de pessoas e a gente tá falando coisas concernente à palavra de Deus. E eu repito algo que essa pessoa, ela já ouviu. Só que ela sabe que ela já ouviu e eu sei que ela já ouviu. Só que ela já se tocou que não é para ela. É para aqueles que estão ao redor que precisam crer. Então essa é a certeza da intimidade. A intimidade que Jesus ele tinha com o Pai fazia com que o Deus o entendesse as suas posições e que ele agisse conforme o que estava escrito. Essa intimidade ela é linda. É uma intimidade que nós precisamos ter com o nosso Pai. Nós precisamos ter primeiramente com Ele essa intimidade e nós precisamos ter com o nosso irmão, um amigo, né? Um amigo, uma pessoa íntima que às vezes você conhece nem de falar, você vê com o seu olhar a pessoa já entende o que você está falando. Com o seu olhar a pessoa já entende o que você está querendo dizer. Com o seu olhar você já está dizendo para a pessoa, não é a hora de você ficar aí, melhor você sair daí, entendeu? Então é essa intimidade que o Senhor quer. Só que tem inimigos da oração. Quando a gente ora tendo certeza, a gente é bem sucedido. Só que existem inimigos da oração. Você quer falar alguma coisa? Não, fica à vontade. Não. Vamos lá. 1 Pedro,
1 Pedro 3:7. Vamos lá que essa daqui é Primeiro forte. inimigo da oração. Problemas no relacionamento familiar. Anota aí, vou colocar aqui para você. Vou auxiliar a pastora. Pois é. Então, problemas no relacionamento familiar. 1 Pedro 3:7. Vem dizendo aqui. Maridos. Ô, marido. Tem alguém ouvindo aí? Marido ouvindo aí? Vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. Aí a gente para refletir. Será que a maioria das pessoas ela tem buscado discernimento? Discernimento no campo espiritual, porque quem tem discernimento no campo espiritual, ele discerne todas as coisas. E na Bíblia diz que ninguém é discernido. Vamos lá, continua. Desculpa, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Ou seja, você precisa entender que a sua mulher é um vaso mais frágil. É a parte mais frágil. Mesmo que ela pareça uma mulher Rambo, mesmo que ela pareça uma mulher Hulk, mesmo que ela faça e aconteça, ela é a parte mais fraca. Por isso que o marido precisa ter o discernimento para que ele foi chamado. Ele é o vaso mais forte. Depois reclama com Deus. O que está escrito aqui é o que está escrito. Não sou eu que estou falando. Está lá em 1 Pedro. Se você quiser, eu acho melhor você acompanhar. 1 Pedro 3:7. Como parte mais fraca. Tratai-o com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ah, general. Ou seja, se o teu lar, o teu relacionamento com a sua esposa não estiver bem, as suas orações não são ouvidas. Tá entendendo porque a tua oração não é ouvida? Pastora, mas e os solteiros que não são casados? Que oração não é ouvida nessa área? Mas que área? Familiar? Relacionamento. Quando fala de relacionamento, é claro, familiar, porque é um dos laços afetivos mais fortes. Isso aqui é muito forte. Mas sabe, você vai entender que um grande inimigo da sua oração é qualquer tipo de quebra, né, de um bom relacionamento familiar para quem é casado. Então, viver dentro de casa com uma pessoa que você não tem bom relacionamento e ter uma boa vida de oração é difícil. Mas tem os solteiros e tem os casados também que não tem problema. Não é possível. Tem os casados aí que não tem problema dentro de casa, mas tem problema com o vizinho, tem problema com a vizinha, tem problema com um parente distante, vive em guerra com um parente distante, tem problema com os irmãos na igreja, às vezes tem problema com o pastor. Né? Aí eu te pergunto, sabe qual é o problema? Deixa eu te explicar aqui o problema do relacionamento. Por que o problema de relacionamento é um inimigo da oração? Se você tem um problema de relacionamento com uma pessoa, automaticamente você tem um problema de relacionamento com um herdeiro da graça, da mesma graça que você. Ou seja, um irmão seu em Cristo. Não importa se ele tem mais intimidade com Deus ou menos, não importa nem se ele não é convertido. Da mesma graça. Mas ele tem o direito, tem o favor da mesma graça que eu e você. Então, se você está com um relacionamento quebrado com alguém que tem a mesma graça que você, como a sua oração vai prevalecer? Como a sua oração vai fazer efeito? Como que você vai orar bem? Se quando você ora, o seu coração te acusa. E o inimigo também aproveita para isso, né? Te acusar que você está pedindo algo a Deus, mas que você não libera. Então, um primeiro passo para isso daí, acho que a gente vai falar mais à frente, é perdão. Aí você já está entrando no outro tópico, pastor. Mas não vai ter como.
A Calma, primeira eu preciso parte falar uma coisa. é perdão, é liberar perdão, é você entender que você precisa estar bem, sabe? Essa graça que foi liberada sobre a sua vida, ela é horizontal e vertical. Ela não é só vertical, não é só assim, ela é assim também. Você falou muito bem com relação à família. Relação familiar não é só o versículo do marido e mulher, tá? Eu quero deixar bem claro. Só que o exemplo que nós estamos dando aqui está relacionado ao sacerdócio. Está relacionado ao homem entender que a mulher é o vaso mais fraco. E ele, como sacerdote, precisa ter um posicionamento diferenciado, senão a oração não é ouvida. Aqui que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Mas se estende para a família, porque nós somos família em Cristo. Nós somos a família que vamos morar no céu. Se estende a nós. Porque, na verdade, na Bíblia diz que aqueles que são os nossos familiares são aqueles que professam a mesma fé. Nós temos, claro, pessoas do mesmo sangue aqui na terra. Mas perante Deus nós somos todos filhos, somos todos a noiva. E a pessoa que não fala com o irmão na igreja, pastora? Então, aí já é complexo. Tu já tá querendo embolar a situação da Explica da aí pro coisa. povo aí, pô. Porque de repente... Ué, se aqui a não, né? Mas pessoa lá não na fala- igreja do Japão tem alguém que não se fala com o irmão, então... Não pode falar o país. Pode sim, é lá na igreja do Japão, que só lá tem gente que não fala com ninguém. Na nossa igreja não tem isso, entendeu? Então, de repente, o irmão lá da igreja do Japão não fala com o outro irmão e tá tentando orar e pedindo a Deus para responder a oração. Gente, Complicado, né? Não tem como. A oração não é ouvida, gente. Aí a gente vai pro segundo tópico agora que eu quero que você abra comigo, que o pastor já até falou, sobre o perdão. Vamos lá. Marcos, Evangelho de Marcos 11, 25 e 26. Evangelho de Marcos 11, 25 e 26. Isso que o pastor falou sobre os herdeiros da graça realmente é muito forte. Relação familiar, falta de relacionamento familiar. E quando você quer falar com a esposa não quer falar contigo. Meu E Deus! quando você quer falar com seu esposo não quer falar contigo. Jeová! Aí sabe o que você faz? Vai pro joelho. Antes de tudo, a gente sempre tem que ir pro joelho. Mas se você quer se reconciliar com o seu marido ou com a sua esposa e essas pessoas, elas não dão um braço a torcer, estão com o coração resistente, tão resistentes, são pessoas de dura cerviz, eu tenho algo para te dizer que funciona sempre comigo e sempre funcionou, que é a oração. É isso que nós estamos falando hoje. Há poder na oração do justo. Há poder na oração do justo. Nós precisamos crer nisso. A oração move a mão de Deus em nosso favor. A oração de Deus move o Espírito Santo para tocar na outra pessoa, para abrir o coração dela, para proporcionar um momento exato para a gente conversar e acertar todas as coisas. Vamos ler lá. Em Marcos 11, 25 vem dizendo: e quando estivermos orando, se tendes alguma coisa contra alguém, aí vai a sua resposta, pastor, da sua pergunta. Se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoares, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. A Bíblia está dizendo. Porque tua oração muitas das vezes é impedida? Porque você não perdoa. Como Deus vai ouvir uma pessoa que não perdoa se Ele já te perdoou? Nós precisamos entender que o perdão é fundamental para a gente conseguir ter acesso ao Pai. Se eu não perdoar o meu irmão, não tem como o Senhor me perdoar, assim diz a palavra do Senhor. Como nós vamos querer perdão do nosso Pai das nossas ofensas se o nosso irmão que nós estamos vendo a gente não perdoa? Nesse ponto, pastora, seria bom você buscar entender a oração que Jesus faz, a oração do Pai Nosso, como Jesus nos ensinará. Ele começa dizendo: Pai nosso que estás no céu, exaltando o Pai, santificado seja o vosso nome, porque só Ele é santo. Venha a nós ao teu reino, o reino é dele, nós somos participantes, coparticipantes com Cristo desse reino. Seja feita a tua vontade, a vontade dele prevalece, assim na terra como nos céus. Isso é lindo,
o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é a bênção dele sobre as nossas vidas. Aí ele fala, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Pastora, sabe o que é lindo dessa parte? Que Jesus já está declarando que ele, como cidadão do céu, já perdoa. Deus, pode perdoar as minhas ofensas, porque eu já perdoei quem me ofendeu. Olha que lindo que Jesus fala. Jesus não fala, Pai, me ensina a perdoar aquele que me ofendeu como você me perdoa. Jesus não fala isso. Fala, Pai, você está liberado para me perdoar, porque o meu coração já está disposto a liberar perdão a quem me magoou. E aqui, meu Deus do céu, isso é muito profundo. Forte. Em Marcos 11, né, do 25 e 26, perdão é uma escolha. Perdão é uma ordenança. Ele não está dizendo, se você quiser, perdoa. Não, ele está dizendo, perdoai. Cristo ele está declarando para mim e para você, perdoa. Você precisa perdoar. Não é um sentimento, eu vou sentir na hora que eu sentir, na hora que Deus me tocar. Não, quanto mais antes você perdoar, mais antes seu coração vai estar liberado. Porque sem perdão não tem como Deus ouvir as nossas orações. É um dos inimigos da oração. Outra coisa, você precisa entender, pastora, que as pessoas falam, mas eu pedi perdão a uma pessoa e essa pessoa disse para mim que não me perdoava. Mas você precisa entender que a sua parte precisa ser feita. Você tem que liberar essa pessoa no seu coração, mesmo que ela esteja magoada a ponto de não querer nesse momento te perdoar. Então você vai liberar ela no seu coração. Você chegou para ela, pediu perdão, ela falou, não te perdoo. Você fala, mas você está perdoado. Eu te peço perdão, se você quiser me perdoar ou não, é um direito seu, mas no meu coração você já está liberado e eu não vou carregar mágoa contra você. E a partir desse dia orar para que essa pessoa comece a ter o coração transformado. Isso vai trazer liberação no seu coração para a vida daquela pessoa que está magoada com você. Ou seja, a sua parte está feita. É como se você tivesse uma dívida com uma pessoa, você pagasse e a pessoa ainda continuasse ficando irritada com você porque você deveu ela. O direito dela de querer ficar irritada com você, chateada com você, irada com você, é o problema dela. Se a dívida foi paga, o seu coração está limpo diante disso. E tudo que você pode fazer agora é orar pela vida dessa pessoa, para que ela tenha paz contigo, porque você já tem paz. Aí eu volto a lembrar o que Jesus fala. Jesus fala, Senhor, Pai, pode me perdoar, porque eu já estou disposto a perdoar. Você precisa entender essa parte antes de orar. O seu coração tem que ser um coração perdoador. Você tem que estar predisposto, isso é difícil, mas não impossível. Um coração igual ao de Cristo é um coração disposto a perdoar. É aquele coração que lá diante da cruz, diante daqueles homens que o crucificaram, preso naquele madeiro, diz para o Pai, Pai, tem misericórdia deles, porque eles não sabem o que fazem. Aquilo é um coração perdoador. É você olhar o seu irmão, aquele que é digno da mesma graça que você, ainda que ele tenha falhado, mas você olhar ele não segundo a falha dele, mas olhar segundo a misericórdia de Cristo. Ele é herdeiro contigo, do mesmo reino que nós vamos morar. Então, se ele ainda não está correto, se ele ainda não entende perdão, se ele ainda não tem uma vida de conversão, o mínimo que nós podemos fazer é orar pela vida dele. Só não podemos ficar carregando rancor, mágoa, tristeza e, principalmente, não liberar perdão. Isso vai impedir muito a sua caminhada, isso vai tirar de você a confiança na hora de orar. Aí volta lá para o tópico que a pastora falou, né? Você orar com convicção. Mas como que você vai orar com convicção se você não liberou perdão, né, pastor? É verdade. E qualquer pessoa que guarda rancor ou mágoa contra alguém, fecha os ouvidos de Deus para a sua oração. Meu Deus, Jeová. Vamos lá para o tópico 3. Tem muitos tópicos, não vamos falar de todos, mas vamos falar de alguns principais. Contendas, brigas e confusões. Eu não vou esperar, eu vou falar porque já tem 30 minutos que a gente está aqui. Que isso? 30 minutos. E a gente precisa falar da oração de entrega. Eu não esqueci não, tá? Vamos lá. Tá em Tiago, se você quiser anotar aí, tá bom? No livro de Tiago, capítulo 1, 16 e 17. Diz assim, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins.
A sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, depois indulgente, depois tratável, de plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Eu gosto muito de Tiago, porque ele bate muito bem. Tiago canta bem pra caramba também. Tiago Bispo. Mas eu gosto muito do livro de Tiago, gente. Também gosto do Tiago da Carrinha. Gente, ele é direto e reto. Tiago é direto e reto. Ele vem dizendo, se há inveja, isso não tem no nosso meio, né? Se há inveja, se há sentimento faccioso, ou seja, sentimento para divisão, para fazer facção. Facção eu acho que só tem no morro. Só tem no morro. Se há confusão e de toda espécie, porque tem muito mais coisa que não dá para colocar aqui. Por isso que ele falou toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, aí parou aqui. A sabedoria, porém, vem do alto. Ou acorda, ele fala assim para mim. Acorda, Raquel, a sabedoria vem do alto. E ela é primeiramente pura, depois ela é pacífica, é indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos. Se não tiver bons frutos, não tem como. Não adianta bom falar. Imparcial, a gente precisa ser imparcial, ou seja, nós precisamos julgar as coisas mediante a palavra, não julgar as pessoas mediante a palavra, e sim a situação mediante a palavra. É diferente, imparcial, ser imparcial, independentemente se eu gosto ou não daquela pessoa, precisamos ser imparcial e sem fingimento, sem cera, né? É igual algumas pessoas falam que são sinceras, na verdade não são sinceras, são mal educadas. Arrogante. Porque a sinceridade, ela está atrelada a ser sincera com a educação sincera, com a educação, primeiramente. Você fala aquilo que a pessoa te pergunta. Se não te perguntar, você não fala. E não é o que você acha e não é o que você pensa. É o que está escrito. Que é a verdade, porque verdade nenhuma eu tenho. São duas palavras, pastor, que as pessoas têm costume de falar que crente não devia falar como tem falado. O primeiro é sincera, como você falou, e segundo, eu só falo a verdade. Eu só falo a verdade, mas é qual verdade? Aí, abre um parêntese. Aí quando você fala a verdade... Sincero, fala a verdade. Quando você fala a sua verdade para alguma pessoa, se você quer ser uma pessoa justa, quando você se acha no direito de falar a sua verdade para alguém, você tem que dar a oportunidade dela de falar a verdade dela para você. E deixa eu te dizer uma coisa, de repente a sua verdade nela pode doer muito menos do que a verdade dela em você. Então, muito cuidado na hora de abrir a sua boca cheia de ego e dizer: eu só falo a verdade, eu vou falar mesmo porque eu só falo a verdade. Muito cuidado, que a verdade do outro pode doer mais. Eu sou sincero, falo logo tudo. Não, você não é sincero não, você é mal educado. Mal educado. Então, troca o eu sou sincero e troca o eu só falo a verdade por estar escrito. E sabe que eu aprendi uma coisa com o pastor? Só entra naquilo que se alguém te chamar. E outra coisa que eu aprendi com Deus, só fala aquilo que está escrito na palavra. Porque eu acho muita coisa relacionada a muitas situações. É verdade, eu também. Mas eu não vou dirigir ninguém, eu não vou ser luz, eu não vou dar um norte para a pessoa pelo aquilo que eu acho, pelo aquilo que eu penso. Eu preciso estar sempre focado naquilo que a Bíblia diz a aquele respeito. E a Bíblia sempre tem uma solução para qualquer problema de todo mundo. Não existe problema nessa terra que não está escrito na Bíblia. Se a gente procurar, a gente vai achar. Então a solução está ali. Então, e isso daí, deixa eu só terminar aqui, pastor. E isso te resguarda. Isso te resguarda, sabe por quê? Muitas das vezes as pessoas não têm coragem de tomar decisões na vida e querem se respaldar na sua resposta. E aí, se der certo, foi a pastora que falou, foi minha líder que falou, foi o pastor que falou. Agora, se der errado, também foi meu pastor que falou, foi minha líder que falou, foi o meu irmão que falou.
porque não tem coragem de assumir as suas próprias atitudes, sendo certa e sendo errada. Por isso que nós precisamos estar sempre ligados e nos resguardar dentro da palavra. Se a palavra é essa e a pessoa fez, se der errado, não tem como dar errado. Se ela fizer mediante a palavra, não tem como dar errado. Se ela fizer, tomar atitude e der errado, foi porque ela tomou atitude com as suas próprias emoções. E geralmente a emoção está ferida. Porque se a emoção não tivesse tratada, o espírito estava tomando conta da alma. Então, se resguarde na palavra. As suas respostas têm que ser pautadas na palavra. As suas respostas têm que ser alicerçadas na palavra. Para qualquer situação. Para Deus te guardar dentro da sua palavra, para você se resguardar dentro da palavra e para você ser um instrumento também de Deus poderoso, porque a palavra de Deus é poderosa, é ela que liberta, ela que traz cura, ela que batiza com o Espírito Santo, ela que traz a luz na escuridão, ela que faz o salgar, ela que vem com o tempero certo, não sou o que eu acho, não é o que eu penso, é o que está escrito na palavra. Então dê conselhos pautados na palavra, porque você vai ser bem-sucedido. Aleluia. Vamos pular o próximo tópico? Vamos pular o próximo tópico. Bom, tem muita coisa aqui, né, pastor? Eu acho que a gente poderia falar... Falta de generosidade. Isso aqui a gente tem que falar, Não, pastor. Tem que falar, pastor. Falta de generosidade. Falta de generosidade. Tá. Eu queria falar sobre a dúvida e a incredulidade também. Falta de generosidade. Então fala sobre aí a falta de generosidade. 1 João... Eu vou descansar um pouco. Escreve aí, pastor. 1 João 3, 16 e 17. Vai dizer o seguinte: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Sabe, quando nós vamos orar, muitas das vezes nós estamos disponíveis para pedir. E eu acho muito errado aquelas orações, pastora, quando a pessoa diz: eu não peço nada, eu só agradeço. Orgulho. Ele é o seu pai. Que filho não pede o seu pai? Imagine meu filho dizendo para mim: não, pai, eu não te peço nada, eu só te agradeço. Meu filho vai pedir. Ele é filho e ele sabe quem é pai. E o problema é do pai de resolver o problema de dar para ele. Dentro dos propósitos, é claro. Agora, papel de filho, papel de quem conhece a sua realidade, papel de quem sabe o que é dentro do reino, que tem Deus não só como Salvador e não só como Senhor, mas como Pai. A gente falou do Abba, né? Vai lá, depois vê lá a mensagem do Abba. Você tem que estar disponível para ter intimidade com Deus e saber como pedir a hora de pedir. Então não vem com essa de eu não peço nada, não. Eu só agradeço. Mas quando você pede, muitas das vezes você precisa analisar o seu coração. Eu sempre brinco com as crianças aqui a respeito disso aqui. A Raquel ensinou isso a eles. A pastora Raquel ensinou isso a eles, né? Quando eles estiverem dispostos a pedir algo a Deus, eles têm que estar dispostos também a liberar algo para alguém. Não é uma obrigação. Deus não nos obriga, mas o nosso coração tem que estar como o coração de Deus, liberado a dar. A Bíblia vai dizer que melhor é dar do que receber. E a gente leu aqui que se você tem recurso e ver o seu irmão numa necessidade e fechar o seu coração, como pode o amor de Deus habitar? Como pode o amor de Deus habitar no coração de uma pessoa que está fechado a dar, só quer receber? Em Provérbios 21:13 também vem dizendo, já coloquei nos comentários: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. E outra coisa, eu vou citar uma referência aqui, minha sogra. Minha sogra, né, ela é um exemplo de generosidade. Por que eu vou dizer isso? Por que eu estou citando ela? Porque às vezes a gente pensa que ser generoso é ter dinheiro, né? Eu não sou generoso, eu não consigo ser generoso porque eu não tenho dinheiro. Eu não consigo ser generoso
porque eu não tenho muitos recursos, eu não consigo ser generoso porque eu não tenho isso. A pessoa confunde generosidade em dar alguma coisa para alguém. Mas por que eu estou citando a minha sogra? Porque é uma pessoa que vive com poucos recursos e graças a Deus não falta nada na vida dela, ela é próspera em todas as áreas. Mas por que eu estou citando ela? Porque nunca, nos 11 anos do Gustavo e nos 10 anos da Letícia, eles deixaram de ganhar. Não estou citando os meus filhos, mas ela faz isso com todos os netos. Nunca ela deixou passar um aniversário sem dar um presentinho, nem que seja de R$1. E Natal também. Natal, sempre ela tem uma bobagem. E não é pro Gustavo e pra Letícia, são para todos os netos. Se ela tiver R$20 no bolso, ela vai comprar presente para todos os netos com esses R$20. E ela tem bastante. E são bastante netos, né? Acho que são quase 10 netos. Se não, mais de 10 netos. 9 netos. São 9 netos. Imagina, uma pessoa sem recurso 7, 8, dá presente para 9 netos. Ela faz isso. Não tem mais, peraí. 6, 7, 11. São 11 netos. 11 netos. Gustavo aqui, a produção me ajudando. 11 4, netos. 11 netos. Só que tem neto que já não é mais criança, né? Aí não ganha mais. Então, e outra coisa, dá até pra mim, me dá pente do Flamengo. Todo ano ela me dá pente do Flamengo. Do Flamengo dela. Tá. Isso daí é afronta, tá? Ela me dá pente do Flamengo, mas é afronta. Que tinha que me dar do Botafogo. Ele flamenguista, né? Então, gente, a generosidade é algo que não parte do bolso. A generosidade é algo que parte do coração. E a falta dela em coração. Aí, aqui João vai dizer, como pode permanecer nele o amor de Deus? Porque o amor de Deus permanece no coração que se parece com o coração de Cristo. Então você precisa entender isso e começar a trabalhar isso, deixar o Espírito Santo trabalhar dentro de você. Tá? Ser generoso não significa ter para dar. Ser generoso tem uma palavra que a gente falou muito sobre ela. Você, como é que é? Você sentir a necessidade do seu irmão e ajudar. Como é que é? Empatia, né? Empatia. Você ter empatia com o seu próximo. É você se solidarizar. Né? Solidarizar. Com a necessidade e não somente... Se comover. E não somente com a necessidade. Se entregar. Tá? Com agrado também. Agradar o seu irmão, agradar o seu próximo. Um mimo de vez em quando. Isso faz bem pro seu coração. Tá entendendo, gente? Então, a Bíblia vai dizer que é melhor dar do que receber. E isso vai abrir no seu coração para quê? Para a palavra entrar. E a palavra entrando, você também está solidário a entregar a palavra de Deus para as pessoas. Eu amo entregar a palavra de Deus para as pessoas. Sabe por quê? Porque eu recebi. Eu recebi ela de graça, ela fez efeito na minha vida, ela mudou o meu caráter. Se eu recebi, fez efeito na minha vida, é igual remédio, gente. Se você tomou um remédio e fez efeito na sua vida, você quer que todo mundo que tenha problema tome o mesmo remédio. É o que você vai fazer. Verdade. E isso, a falta de generosidade impede, só para lembrar, impede as nossas orações ser ouvidas, tá? Vamos lá, e isso é muito importante e isso quase não acontece no nosso meio, que é a dúvida e a incredulidade. Meu Deus. Né? Isso quase não Jamais. acontece. Quase não acontece no nosso meio. Tá lá em Tiago, novamente o Tiago Bispo, beijo. Mas esse Tiago aqui da Bíblia é muito profundo, muito direto e reto. Ele vem dizendo assim, Tiago 1, 6 ao 8, diz assim, peça, porém, com fé, nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Meu Deus! E já está respondendo. O homem de ânimo dobre, o homem que duvida, o ânimo dobre é um homem que duvida, uma hora crê, uma hora não crê, uma hora espera, uma hora não espera, uma hora confia, uma hora não confia, uma hora tá com aquela firmeza e uma hora não tá. Então, o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, não vai alcançar alguma coisa do Senhor. Não vai. Aquele que duvida não vai, não tem como. Deus, ele age mediante a fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a Bíblia também vem dizendo, lá em Efésios 1, 3, a Bíblia diz, nos tem abençoado, o Senhor já nos tem abençoado. Escreve isso que eu estou te falando, o Senhor já nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Pastora, em Cristo. Não te cortando, mas só para acrescentar, você já parou para pensar
que toda pessoa de ânimo dobre que duvida, ela também questiona? Sim. Questiona. Verdade. Questiona ou adora. Não, isso quase não tem no nosso meio, né? Isso não é uma realidade nossa, né? Como tem gente questionando as coisas de Deus. Questionando as coisas de Deus, questionando se você está fazendo as coisas de Deus. Questionando a posição de líder. Tá? Não é só na igreja do Brasil, não. Na do Japão também. Como tem gente questionando a posição de líder. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Antes, quando a sua mente, não vou nem dizer o inimigo, porque você vai aprender a controlar a sua mente, mas quando na sua mente começar a haver questionamentos contra a posição do seu líder, o que ele está fazendo, se está certo, se está errado, se deve ou se não deve, vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia e tenta entender o quanto ele caminhou para estar tomando a posição que está tomando. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai entender que você vai precisar caminhar um pouco mais. Chega quieta. Você vai entender que você precisa caminhar um pouco mais para entender a posição. Eu vejo pessoas que não é menosprezar as pessoas, mas, gente, até para questionar a posição de uma pessoa espiritual, você precisa estar pareado com ela. Você precisa saber em que nível espiritual essa pessoa está. Mas isso daí é como... Isso é bem complicado disso. Não é. Sabe por quê, pastora? Se eu sei, e eu sou assim, eu lido com pessoas também muito mais espirituais que eu. Digo assim. E essas pessoas, deixa eu só encerrar, pastor, e essas pessoas que estão no nível do meu nível ou acima de mim, essas pessoas eu não ouso questionar. Quando elas falam uma coisa que eu não entendo, quando elas têm uma atitude que eu não concordo, quando elas agem de alguma forma que a minha mente ainda não aprendeu a discernir aquilo, automaticamente eu não deixo a minha mente questionar. Eu falo, Senhor, me dá entendimento. Isso respeitando o posicionamento dessa pessoa. Porque, de repente, eu não cheguei no grau de entendimento que ela. Então, agora para os servos, muito cuidado com questionamento. Isso gera incredulidade. A pastora acabou de ler. Isso gera incredulidade. Tá? O seu líder, ele vai fazer coisas que você está longe ainda, às vezes, de entender. Não que você seja menor do que ele, não. É que ele já deu umas caminhadas um pouco maior do que você para operar algumas coisas que você não operou, não entendeu ainda. Tá? O seu tempo é um, o tempo do seu líder é outro, o tempo do líder do seu líder é outro. Então, muito cuidado. Se alguém foi colocado como liderança sobre a sua vida, tenta respeitá-lo no seu tempo, você no seu e ele no dele. E qualquer questionamento, se ainda houver, vá diretamente a ele com respeito. Sente com ele. Pergunte, não questione. Eu não concordo isso que você está fazendo. Eu não concordo, pastor, que você está pensando desse jeito, que você está falando isso. Eu não concordo. Não é desse jeito. É o coração. É o coração. Pastora, a senhora pregou isso. Eu não entendi. A senhora pode me explicar melhor? Porque eu tenho uma dúvida. Líder, você falou isso na célula, eu não compreendi direito. Você pode me dar uma explicação aí só para mim, aí, para eu tirar uma dúvida com você? Pastor, eu tô vendo isso acontecendo na igreja e eu não tô entendendo. A gente pode ter um minutinho? Eu queria que o senhor me fizesse entender. Eu não tô compreendendo, eu não cheguei ainda no seu grau de entendimento. Eu quero entender como o senhor enxerga isso que eu não tô enxergando. E aí, gente, a gente tá aqui apto para responder, para falar, para sentar, para conversar, para usar a Bíblia, para ensinar para você da onde veio aquilo, e essa comunhão vai trazer paz para sua mente e tranquilidade na hora da sua oração. Mas não deixe a incredulidade e nem a dúvida, né, entrar na sua mente, né, o questionamento entrar na sua mente, porque isso sim vai atrapalhar também muito. É um inimigo constante de muita gente que está começando na caminhada e já está começando errado, porque não está entendendo esse princípio. E está tendo as suas orações bloqueadas. Também a gente precisa ressaltar, né? A gente abriu um parêntese, na verdade, isso que o pastor falou, abriu um parêntese. Eu sei que tem muitos maus líderes por aí, mas nós precisamos analisar as pessoas pelos frutos. E deixa eu te falar uma coisa,
uma hora o fruto ele vai aparecer. Ainda que seja, aparentemente seja bom, mas por dentro seja ruim, o teu Deus não vai deixar você enganado. Pelos frutos a gente conhece a árvore. E uma coisa, pastor, que completa muito isso que você está falando, na verdade, na Bíblia fala que há sabedoria na multidão de conselhos. Aleluia. Mas as pessoas não entendem isso. Por isso que elas não sentam, por isso que elas não escutam, por isso que elas preferem questionar relacionado àquilo que elas acham, que elas pensam. Mas como foi dito aqui, não estamos falando aquilo que a gente acha, nem aquilo que a gente pensa. A gente está falando o que está escrito. E está escrito que a dúvida e a incredulidade, ela faz com que as suas bênçãos sejam retidas. Deixa eu te falar uma coisa. Confirmando aqui a palavra Efésios 1:3 vem dizendo que todas as bênçãos espirituais já foram. Não vão ser, não vai ter nada novo. Já foi liberado. E se eu não crer, eu não vou receber. E aqui vem dizendo, a dúvida e a incredulidade nos rouba o que pedimos pela fé. Se a gente não tiver fé e não crer, vai ser roubada a nossa bênção. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor, ele quer realizar as bênçãos dele, porque já foi liberado. Ele pode e ele quer. Só basta a gente crer e basta a gente confiar. Pra gente terminar aqui, tem algumas outras coisas, ó. A gente só vai falar os tópicos. O egoísmo impede a tua oração. A motivação errada. Para que tipo de motivação você está orando? A motivação errada, ela impede a tua oração. A falta de conhecimento do que temos e o que somos em Cristo, isso é muito forte, também impede a tua oração. Porque não somos o cocô do cavalo do bandido. Não é isso? O mosquitinho do cocô do cavalo do bandido? Não somos. Somos herdeiros, somos co-herdeiros, somos nação santa, povo adquirido, somos filhos. Ultimamente os jovens têm falado muito isso. Somos filhos, realmente somos filhos. Nós somos herdeiros, co-herdeiros. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo de exclusividade de Deus. Nós somos ministros do Evangelho. E isso é uma certeza que não pode sair de dentro de você. Não pode sair de dentro de mim. Então a falta de crer que você é tudo isso impede também a sua oração de ser respondida, de ser ouvida. A confissão errada. Nós temos que guardar firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem faz a promessa é fiel. Deus fez a promessa, Ele é fiel. Nós precisamos confessar tudo aquilo que Ele já declarou. Ou seja, eu preciso declarar essa palavra. Se Ele prometeu algo para mim, eu preciso todos os dias declarar. Eu sou mais que vencedor do que Cristo Jesus. Eu estou até tomando esse remédio, Senhor. Mas o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti. E sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Senhor, eu estou numa situação financeira difícil. Mas, Senhor, eu creio que na tua palavra diz, Senhor, que tu é pai e tu não deixa seus filhos passar necessidade. Senhor, eu preciso declarar a palavra, confessar a palavra, porque fiel é aquele que prometeu. Eu preciso confessar a palavra, porque fiel é aquele que prometeu. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Mas ele não tem como ele cumprir se eu não crer. Se eu não crer, não tem como. Porque na Bíblia diz lá em Hebreus, é necessário que a gente creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Entendeu? Para as coisas acontecerem. Então precisamos crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se a gente busca, a gente vai receber. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, se abre. Aquele que procura, encontra. Assim diz a palavra do Senhor. E isso é com fé, é com confiança. Não depende da minha fé para você receber a sua promessa. Depende da tua fé. Ainda que eu esteja lançando palavras proféticas, se você não crê aí do outro lado, vai ser difícil de você receber. Meu Deus. Eu estou aqui como boca de Deus, o pastor está aqui como boca de Deus. Nós estamos aqui para declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Mas se você não crê que essa palavra é para você, não tem como ter transformação da mente. E você não transformando a sua mente, você não vai
experimentar a renovação. Você vai se conformar com a sua situação e não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós precisamos acreditar naquilo que está escrito. Nós precisamos acreditar naquilo que está sendo declarado. Está sendo declarada a palavra. Reaja. Reaja à palavra. Está sendo declarada a palavra. Amém, Senhor. Eu recebo. Essa palavra é para mim. Eu sou sua filha assim. Eu sou sua herdeira assim. Eu creio na tua promessa assim. Eu creio nessa aliança. A nova aliança, ela foi gerada em mim naquele dia que eu te aceitei. Naquele dia que eu tive um concerto contigo. Então você precisa declarar, você precisa crer, senão suas orações não vão ser atendidas. Isso é tremendo, pastora. Oséias 4:6 vai dizer o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. E o que Oséias está citando que falta conhecimento aí? Conhecimento da palavra. Sabe, pastora, muita gente se converteu para salvação, mas não assumiu a realidade de filho, não assumiu a realidade do Abba, do pai, daquele cuidador. Você precisa assumir a sua realidade em Cristo. Pastor, por que isso é tão importante? Porque assumindo a sua realidade em Cristo é conhecer a verdade. E conhecer a verdade da palavra vai te mostrar o que você tem direito. Vai dizer para você, só a Bíblia, entenda isso. Eu não posso dizer para você quem você é e o que você tem, mas só a palavra pode confirmar para você. Eu posso dizer até com o que eu tenho lido, mas só a palavra, o Espírito Santo, através da palavra, pode confirmar no seu coração a sua nova realidade. Quem você é hoje e qual é o seu direito. E isso é tão importante para você como comer, como respirar. Sabe por quê? Porque conhecendo a sua nova realidade, o diabo não te engana mais. É verdade. Ele não te engana. Ele vai tentar, ele vai lançar seta dizendo que você não é, você vai dizer eu sou. Ele vai dizer mentira, não é, está na palavra. A palavra está escrito, Satanás. Está escrito. Não olha para mim pelo que eu faço, não olha para mim pelas minhas atitudes, olha para mim pelo que está escrito a meu favor. Quando você fala isso, você resiste o diabo e ele foge. Você se submete à palavra, como diz lá em Tiago, você resiste o diabo e ele foge. Então se submeta à palavra para conhecer a sua nova realidade e o diabo nunca mais vai tirar farinha contigo. Amém. Amém. Então creia no poder da oração, creia no poder da palavra declarada, reaja. Reaja de alguma forma. Diga para Deus, quando a gente reage mediante aquilo que está sendo ministrado, e ontem teve uma ministração pura e genuína e o rema da palavra. Quando a gente reage, a gente está concordando com ela. Quando a gente concorda, a gente faz uma metanoia aqui na mente. E aí começa a entrar aqui, transformar aqui. Justamente. Para a gente não ser mais aquele ser humano, para a gente ser um ser humano melhor. E se a gente não reagir, se a gente não crer, nossas orações não tem como ser atendida. Por isso que na Bíblia diz, orais e não recebeis, porque pedis mal, pedir para o seu próprio proveito. Nós precisamos entender a vontade de Deus, nós precisamos entender o que somos em Deus, nós precisamos entender o que vamos fazer aqui, para que estamos aqui, para que a nossa oração venha a ser eficaz, para que a nossa oração ela venha acertar o alvo. E aí nós vamos obter êxito nessa oração, e obtendo êxito nessa oração, a gente vai começar a entender o plano de Deus. Aquilo que ele tem reservado para mim, aquilo que ele tem reservado para você. É isso que o inimigo tenta desvirtuar na nossa mente. Sabe o que ele está fazendo? E a gente vai repetir isso esse ano todo. Ele quer lembrar de você, ele quer lembrar para você, aliás, do seu pecado. Para que para você ficar se lamuriando, se martirizando. Deixa eu te falar uma coisa. Quem tira o teu pecado é Jesus Cristo. Se você se juntar a Deus, se você tem intimidade com Deus, se você buscar a Deus, automaticamente você vai deixar de praticar o erro. Você vai deixar de praticar o pecado. E isso é automaticamente, ou seja, não é você deixar de praticar o pecado para você buscar a Deus. Primeiro você busca a Deus, tem intimidade com Ele, e aí automaticamente o seu pecado vai sendo extinguido. É para isso que o Senhor nos chamou. Por isso que nós muitas das vezes estamos na contramão, por isso muitas das vezes não recebemos, por isso que muitas das vezes as coisas não acontecem.
porque a gente quer livrar dos nossos erros. Oramos Ei, errado. não tente se livrar do seu erro. Busque a Deus, tenha intimidade com Ele, que a consequência é você deixar de pecar. Meu Deus. A consequência é você deixar de errar. Porque quanto mais santo, quanto mais santificado, quanto mais separado, quanto mais junto do Pai, menos vontades eu tenho na minha carne. Ou seja, a vontade da minha carne, ela não prevalece quando o meu espírito está fortificado. E como o meu espírito está fortificado? Buscando a Deus. Como o meu espírito está bem, buscando ao Senhor, tendo intimidade com Ele, porque eu entendo a sua palavra, entendo o seu propósito e automaticamente deixo de pecar. Eu não vivo na prática do erro, não vivo na prática do pecado. Para de acusar teu cônjuge que ele está errando, para de acusar seu irmão, sua irmã. Sabe o que a gente pode fazer nessa hora? Interceda, entra na brecha por essa pessoa. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos falando de oração e intercessão. Se tem alguém pecando, indo para a igreja, se tem alguém errando, indo para a igreja, o nosso papel não é jogar na cara dela porque o inimigo já joga, o mundo já joga, a vontade da carne já joga. O nosso papel, como servo e serva do Senhor, como a noiva de Cristo, como sacerdócio real, é interceder por essa vida e ela alcançar a misericórdia de Deus, alcançar o pleno conhecimento da verdade, porque a verdade é que liberta, é a palavra que liberta, é a palavra que entra, esquadrinha o coração e vai tirando todo o carrapicho. Tirou de mim, tem tirado de mim, está tirando de você também. E não deixa o inimigo te usar para acusar ninguém. Deixa Deus te usar para interceder por alguém. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Oração de entrega, pastor, é contigo mesmo. Meu Deus. Vamos falar sobre oração de entrega. Gente, nossa, já é 22 horas. Vamos deixar para semana que vem a oração de entrega? Vamos deixar para semana que vem, então. Vamos deixar para semana que vem, que já é 20 horas, 22 horas. Gente, a gente está dando ênfase. Foi o Espírito Santo que tomou, gente, desculpa, a nossa vida agora para falar sobre isso. Sabe por quê? O diabo, ele sabe que aqueles que são de Cristo, ele não pode tocar. Não tocar, tá? Há uma autoridade espiritual de Deus para ele não tocar em você. Mas lançar dardos inflamados contra a sua vida para te fazer se achar a formiguinha de Jesus, a abelhinha de Jesus, para te fazer achar a mosquinha de Jesus, o mosquitinho de Jesus, muito dura, né, gente? o louva-a-Deus de Jesus, sabe? Essa mentalidade pequenininha, essa mentalidade pequenininha de que, Jesus já me deu tudo, Ele já me salvou. Mentira! Ele te salvou porque você é filho. Ele te salvou porque Ele tem um propósito na sua vida e você precisa conhecer essa realidade. Há um testamento que te dá direito e você precisa viver todo o direito que o seu testamento te dá. Né? Tem uma história, pastora, que diz, antiga, que uma mulher cuidou de uma senhora a vida inteira, e no final da sua vida, essa senhora morreu e deixou um testamento e falou para ela, o dia que eu morrer, o testamento está em tal lugar. E no dia que essa mulher morreu, os familiares foram lá e pegar o testamento. E o testamento dizia que toda a herança era para essa senhora que cuidou dela a vida toda. Só que a família não gostou do testamento e sabia que a senhora que recebeu o testamento, ela era analfabeta, pastora. Aí sabe o que a família fez? Não podendo pegar a herança, pegou o testamento e não leu. Deu na mão da senhora, falou, o testamento é seu. Só que pegou um testamento e deu na mão de uma pessoa que era analfabeta. Sabe o que a pessoa fez? Olhou aquilo dali, não entendeu nada. Em vez de pedir alguém para ler para ela, amassou e jogou fora. Ou seja, todos os bens daquela senhora para sempre ficaram retidos porque uma pessoa que recebeu a bênção, recebeu o testamento, não se preocupou em aprender a ler ou pedir alguém para ensinar. Você tem pastores que estão disponíveis na sua vida para te ensinar a ler o seu testamento e receber o seu direito. Você só não entende a palavra se você não quiser. Sabe, naquele grande dia você não vai poder dizer para Deus que ninguém te ajudou. Eu estou aqui, a pastora está aqui nessa live, a gente está chamando vocês online para a célula, a gente está chamando vocês nos cultos, a gente tem estudado para pregar a palavra, a gente tem orado pela vida de vocês. Você não vai poder dizer que ninguém quis. A única coisa que você vai ter que reconhecer diante de Deus é se você quis ou se você não quis.
Porque pessoas, Deus tem nos capacitado, eu tenho crido que Deus tem nos capacitado para essa grande obra e você faz parte dela. Então eu repreendo sobre a sua mente essa mentira do diabo também que você incomoda. Ah, não vou incomodar a pastora não, a pastora é muito ocupada. Não vou incomodar o pastor, porque quem incomoda a nossa vida é só um, é Satanás, ele que incomoda. Você não incomoda o seu pastor. Ei, você que é de outra igreja, tira da sua mente que você incomoda o seu pastor. Porque se ele se sentir incomodado com as suas perguntas, com as suas necessidades, com as suas dúvidas, então você precisa ter alguém que você tenha intimidade para ter discernimento na palavra. Não incomoda. O papel do pastor é servir a ovelha. O papel do pastor natural é cuidar da ovelha, servir a ovelha. Não é receber a lã, não. A lã é só consequência de um bom trabalho com as suas ovelhas. Amém. Nós estamos aqui para servir a sua vida. Amém. Então tira da sua mente, em nome de Jesus, essa mentalidade que o inimigo tenta lançar sobre você, que você é pequenininho. Ah, eu sou o menorzinho do reino, eu sou o pouquinho, eu sou a coisinha, eu sou a formiguinha. Você é filho. Coisinha de Jesus. Você não é coisinha de Jesus, não. Você é filho. Você vai sentar na mesa. Sabe? Quando chegar no céu, Deus não vai pegar o banquinho do feio. No céu não tem banquinho do feio, não. Tá? Tem gente que acha que no céu vai ter o banquinho do feio. Então eu sou a coisinha pequenininha, eu vou sentar no banquinho do feio. Todo mundo na mesa comendo, eu vou ficar lá igual Davi lá no pasto. Não. No céu você vai sentar na mesa. No céu você tem lugar reservado na mesa, tem uma cadeira com o seu nome. My God. No céu, o seu pai te chama por um nome que ninguém conhece, só ele conhece. Sabe o que é ser chamado? Só um pai conhece um filho. Um pai chega na escola, pastora, e quando ele chama o nome do filho, pode ter até outros filhos com o mesmo nome que o dele. Mas quando ele chama, aquele filho ouve e fala, opa, é o meu pai. Ele sai correndo porque ele já sabe que aquela voz é única. Sabe o que é isso? Intimidade. Deus quer te trazer para um nível de intimidade, para quando ele chamar o seu nome na mesa, você fala, cara, é meu pai. Caraca, pastor, isso é muito forte. É meu pai que tá me chamando, cara. Meu pai, é meu pai que tá me chamando. Eu não confundo a voz do meu pai com a voz de ninguém. É meu pai. Tu tá é muito tremendo isso. Tu tá arretado, meu filho. Deixa eu tomar uma água. Tu tá arretado. Então, as horas já se findaram. A Juliana tá dizendo aqui não para eu falar. Ju, eu vou ter que falar essa semana que vem, porque é um assunto muito extenso e é lindo sobre a oração de entrega. Eu não vou falar rápido sobre a oração de entrega, não tem como. Até porque tem outras orações, a gente vai fazer oração parte 3. A gente vai fazer oração parte 3. A gente vai falar sobre a oração de entrega, a gente vai falar sobre a oração de louvor e adoração, nós vamos falar sobre a oração de concordância, nós vamos falar sobre a oração unânime. Eu prometo. Oração em línguas também, né? Não, em línguas tem que ser um tópico. A gente vai continuar falando sobre oração aí até Deus mandar parar. A gente vai ter que continuar falando de oração. Ju, desculpa, Ju, porque a gente precisava, antes de falar dessas orações, a gente precisava entrar nesses inimigos das orações. É, verdade. É importante. Não dá pra gente entrar... Foi um erro até nosso de pular à frente e querer falar de uma coisa antes de falar de outra. A gente precisava, então me perdoe você que está nos assistindo aí, tá? A gente precisava tocar nesse tópico. Há muitos inimigos impedindo a oração. Tiago vai dizer que nós oramos mal e não recebemos porque oramos para o nosso próprio proveito. Ele está falando de tudo isso. Oramos mal porque não entendemos os inimigos que têm nos impedido de chegar diante do nosso Pai, de entrar no trono da graça com liberdade. Então guarda essa palavra no seu coração, tenha liberdade com Deus diante dessas coisas que Deus tem falado aqui. Se tiver dúvida, reveja essa live. Outra coisa que eu vou dizer para você, nós colocamos aí todos os inimigos da oração que nós falamos aqui. Tem alguns que nós não explicamos, mas eu coloquei o nome e o versículo aí. Se você tem dúvida com ele, mande um zap para mim ou para a pastora perguntando sobre isso, que a gente vai responder pessoalmente. Coloquei todos com versículo. Então leia o versículo, mas leia o versículo, tá? Leia o versículo e mande, pastor, eu não entendi isso sobre esse inimigo da oração aí. Manda pra gente que a gente vai estar juntamente respondendo você diretamente aí ou de repente comentando na próxima live, tá bom? Amém. Então, só recapitulando aqui, nós vamos falar sobre a oração de entrega, nós vamos falar sobre a oração de louvor e adoração, sobre a oração de concordância, de oração unânime. A de línguas tem que ser uma live só para falar dela, porque ela é muito grande. Então, de repente, na próxima a gente fala da oração em línguas,
É importantíssimo a gente orar em línguas. Isso é tremendo. Importantíssimo a gente orar em línguas. E deixa eu só te dar só um melzinho. E isso causa, o inimigo coloca na nossa mente dúvida justamente para impedir as nossas orações em línguas. Porque a nossa oração em língua, ela sobe direto. É como se você tivesse um celular que tem o número do seu pai e você fala direto, sem interferência. Mas eu não entendo. Justamente, nós vamos explicar por que você não entende, nós vamos explicar por que é necessário, mas tem que ser uma live só que fala sobre oração em línguas. E nós precisamos orar em línguas. Por isso que muitas pessoas se travam. O inimigo coloca dúvida na mente. Eu não preciso disso. Você precisa, porque a oração em língua é para todos. É uma conexão direta com o Pai. O que vier depois de consequência de dom, aí é com Deus e Ele vai repartir cada um conforme a necessidade. Mas o importante de tudo é você ter comunicação direta com o Pai. Pegar o celular, orar em línguas e ter conexão direta com o Pai. E você pode orar alto, sabe por quê? Nenhuma rede, nenhuma frequência invade essa ligação. E outra coisa, deixa eu te falar uma outra coisa, você que não sabe, o inimigo não sabe o que você está orando quando você ora em línguas. O inimigo não sabe. Então, para você que já é batizado no Espírito Santo, eu vou falar uma coisa aqui para você. Te oriento, né? Eu te oriento a orar em línguas, que você vai edificar o teu espírito. E eu tenho que parar por aqui, senão eu vou entrar novamente. Te oriento a orar em línguas. Ore em línguas. Ore em línguas que tu vai ver como o seu espírito vai ser edificado. Assim, ó. Coisa assim, mas amor. Tá muito envergado. Isso, manda coração. Manda coração. Vai subindo, amor, vai subindo. Gente, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade aí, mais uma vez com a gente aí, dividindo esse momento. Que Deus abençoe você. Te dê uma noite maravilhosa. Já foi aí, liberado abençoada, sobre a sua vida. Já está liberado Efésios 1:3. Já está liberado sobre a sua vida toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Deus já liberou sobre a sua vida. Você só precisa conhecer a palavra, viver a palavra e receber tudo que Deus já liberou sobre a sua vida. Tá? Desejo uma semana de fé na sua vida, tá? Participe das nossas células online aí, quinta-feira, 19h30, nosso culto, 19h40, nosso culto aí, tá? Para honra e glória do Senhor. Sexta-feira, dia dos namorados, não, com a Letícia não, é dia dos namorados, tá? Vai, Letícia, também. Dia dos namorados, sexta-feira, não deixe de agradar sua varoa aí. Manda coração! E domingo, agora correto, domingo, Santa Ceia do Senhor, lá na nossa igreja. Você que pode, esteja lá conosco. Santa Ceia lá presencial. Eu sei que é bom em casa, mas gente, vamos voltar. Já foi liberado. Tá renovando as pessoas, já tá foi sendo muito liberado. bom. Vem pra mesmo casa do de Senhor. Máscara, oh, aleluia. Com bom e com maravilhoso que os volta irmãos vivem em comunhão. Pai, nada é igual a comunhão. Ali é o templo que o Senhor nos reuniu. Há uma unção, né? Há uma na unção comunhão. sobre Depois a gente pode falar sobre unção, né? A unção coletiva ou unção individual. E outra coisa, domingo tem almoço na igreja. Eu conto com a sua ajuda. Compre aí uma quentinha para honra e glória do Senhor. Abençoe a obra do Senhor, que nós vamos pintar a nossa igreja. Fazer uma obra naquela igreja. Vamos arrumar aquele... Vamos colocar ele bonito para honra e glória do Senhor. Então nos ajude aí comprando quentinha, nos ajude abençoando. Vamos aí. Já começa aí, a gente está fazendo. A gente está fazendo fly aí, logo vamos lançar aí para vocês, né? Abençoar aí, divulgar. Quentinha. Vende pro vizinho, pra vizinha, pro tio, pra tia. Nós vamos estar entregando para honra e glória do Senhor. Você não vai precisar fazer comida, mulher de Deus. Já separe e pede pro teu marido. Já vai engatando já o dia dos namorados com sábado e aí vai sucessivamente e ainda abençoa a obra. Fala pros seus vizinhos, pros seus amigos. Compartilhe e não vá para a cozinha e deixe as suas unhas lindas. A hora dos agradecimentos. Daiane do Rodrigo, beijão. Sônia, beijão. Bota aí no comentário, senão a gente não vai falar. Ju, não tem beijão. como. Zuleide Silva, grande abraço, minha querida. Um beijão aí no seu coração. Beijo. Te amo. Galera aí. O celular da Raquel, ele tá vivo.
Então, ele não vai dar pra tu ver aí. É. Tem que ir nos comentários. Gente, compartilhe. Só tem 5 Compartilha aí, compartilhamentos. tá? Vamos compartilhar esse negócio aí, gente. Essa palavra aí Palavra é rema, é de Deus aí pra profundidade. sua vida. É a palavra de Deus, né? Tem que ser rema. Então, gente, deixa eu Vê ver nos aqui mais. comentários aí. Gente, tá difícil de ver aqui as pessoas aqui que apareceram. Ó, o César eu sei que entrou. Ele César tava entrou. aí. Eu vi o César. Ah, teve uma galera Ó, que entrou. aqui pela carinha aqui, ó. A dona Nilta. Ô, dona Nilta, beijo. Missionária Ingrid, Sônia, Marluciana. Mas quem? Sônia, beijão, Sônia. Esse aqui eu não sei quem é. Bia, Carlos. Ana tá aí, beijão, Esse Ana. aqui eu não sei quem é. Ana, quinta-feira aqui Bia, em casa, hein, Ana. Carlos, Bia, Carlos, Carlos. beijão, Carlos. Tem mais gente aí. Bota um oi aí agora pra gente poder ver, porque não dá pra ver, porque É no ao verdade. vivo não dá pra ver. É verdade, não dá pra ver Mas todo mundo aqui não. muito obrigada, gente. Vocês são uma bênção, nós amamos vocês. E cada vez mais a gente está mais alegre de estar voltando para a casa do Senhor. Nós só vamos refletir na casa do Senhor aquilo que a gente já refletia na nossa É casa. forte isso, Brasil. A gente só vai refletir na casa do Senhor aquilo que a gente já refletia em casa. Então, se você glorificava em casa, você vai glorificar na igreja, mesmo de máscara. Se você exaltava em casa, você vai exaltar na igreja também. Se você louvava, pulava em casa, você vai pular e exaltar também na igreja também, feita de madeira, de tijolo. É importante a comunhão, porque aqui é um exercício lá para cima. Então vamos estar alegre, porque o Senhor nos livrou, porque o Senhor nos deu saúde. Nós declaramos toda falência no mundo espiritual, de toda mentira, de todo sofisma, de todo medo, de todo pânico. Nós declaramos, eu oro aqui para encerrar, no nome de Jesus, nós declaramos toda falência é agora e é no nome de Jesus, de todo mal, de todo medo, de toda frustração. Quebra o teu vaso, vale a pena. Quebra o vaso da incredulidade, quebra o vaso, vale a pena. Dá o seu melhor pro Senhor, quebra o vaso do medo, do pânico, quebra o vaso da doença. Deixa o azeite porque derramar. Ele já te curou. Deixa o vaso derramar o azeite sobre a tua vida. A alegria do Senhor, Ele vai te contagiar, vai contagiar a sua casa, a sua família, vai te contagiar. Aleluia. Aleluia. Fique na paz. Beijo. Fique com Deus. Mande Uma corações semana aí pra gente. abençoada, em nome de Jesus. Fruto. Vida!